Você já sentiu que alguém pensa em você, mas não demonstra? Que existe uma conexão invisível, mas que parece só existir no seu coração? Você ora pedindo clareza, espera por sinais, chora em silêncio porque não entende o que está acontecendo. Mas Deus está te dizendo algo hoje. Essa pessoa pensa em você muito mais do que demonstra. E o Senhor está prestes a te revelar isso através de sinais espirituais que você não pode mais ignorar. Hoje, eu vou te mostrar 5 sinais espirituais claros de que alguém pensa em você constantemente, mesmo que não demonstre. Fica comigo até o final, porque o sinal número 5 vai te mostrar como Deus usa conexões invisíveis para guiar o coração de quem ainda não teve coragem de se aproximar. Faça parte da nossa comunidade, se inscrevendo em nosso canal. Eu sei que você está confuso, sente algo profundo, mas não tem provas. Percebe olhares, mas não recebe palavras. Sente a presença espiritual dessa pessoa, mas ela continua distante. E isso dói, porque você já tentou entender sozinho, já questionou Deus, já orou pedindo clareza, mas o Senhor está te revelando hoje. Essa pessoa pensa em você muito mais do que consegue demonstrar. Deus não te esqueceu. Ele não está brincando com os teus sentimentos. Ele está preparando o coração de vocês dois para o momento certo. E enquanto isso, Ele te envia sinais espirituais para que você não desista. Para que você saiba, isso é real. Não está só na sua cabeça. O primeiro sinal espiritual de que alguém pensa muito em você é que você sonha com essa pessoa repetidas vezes. Não são sonhos aleatórios, são sonhos que parecem reais, conversas que vocês nunca tiveram, momentos que vocês nunca viveram, mas que parecem verdadeiros demais para serem apenas imaginação. A Bíblia diz, em Jó 33, 14, 15, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atende. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Deus usa os sonhos como portal para revelações espirituais. Quando existe uma conexão de alma, uma corda invisível entre 2 pessoas, os sonhos funcionam como um fio condutor energético. A pessoa que pensa muito em você pode, mesmo sem querer, enviar mensagens telepáticas no plano espiritual. É como se o coração dela gritasse o nome do seu espírito todas as noites. E Deus permite que você ouça, porque Ele sabe que você precisa de confirmação. Você precisa saber que não está sozinho nessa espera. Se você está sonhando repetidamente com alguém, isso não é coincidência. É o céu revelando que existe uma ligação espiritual ativa. Deus está mostrando que o coração dessa pessoa está conectado ao seu, mesmo que ela ainda não tenha coragem de se aproximar. Em uma frase, Deus usa os sonhos para revelar conexões que ainda estão ocultas no plano físico. O segundo sinal é que você sente a presença dessa pessoa, mesmo quando ela não está por perto. De repente, no meio do seu dia, você sente um calor no peito, um formigamento, um arrepio que percorre o corpo inteiro, uma paz inexplicável, ou até uma inquietação que não tem motivo aparente. Você estava bem e de repente pensa nela, sem razão, sem gatilho, como se o espírito dela tivesse passado pelo seu. A psíquica Gabriela Dizon explica que as conexões energéticas podem ser sentidas fisicamente. Quando alguém pensa muito em você, o espírito dessa pessoa se conecta ao seu através de um cordão invisível. E você sente essa conexão no corpo. É como se Deus dissesse, ela está pensando em você agora. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12:12 sobre o corpo espiritual e a unidade dos membros. Assim como os membros do corpo estão conectados, as almas que Deus destinou a se encontrarem também estão espiritualmente conectadas.
É uma ligação que transcende o tempo e o espaço físico. Pense em Jacó e José. Quando José estava no Egito, Jacó sentia no espírito que o filho estava vivo, mesmo sem ter provas. O coração de pai estava conectado ao coração do filho. Da mesma forma, quando existe um propósito divino entre duas almas, Deus permite que elas sintam a presença uma da outra mesmo à distância. Se você sente a presença espiritual dessa pessoa sem explicação, não ignore. Deus está confirmando que ela pensa em você. Ele está te mostrando que existe um laço invisível guiando vocês dois. O que você sente no espírito é mais real do que o que você vê no físico. Agora você já entendeu dois sinais poderosos. Mas atenção, o sinal número 3 vai revelar algo que você já viveu, mas não sabia que era espiritual. Fica comigo, porque essa revelação vai conectar tudo. O terceiro sinal espiritual é que os encontros por acaso começam a acontecer com uma frequência sobrenatural. Você vai ao supermercado e ela está lá. Você muda de caminho e cruzam de novo. Você abre o celular e aparece uma mensagem dela no momento exato em que você estava pensando. Essas são sincronicidades e não são coincidências. São sinais de que o universo, ou melhor, o próprio Deus, está conspirando para manter vocês próximos. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus dirige os passos de quem pensa em você até você. Mesmo que essa pessoa não perceba conscientemente, o Espírito Santo está guiando os caminhos dela. Você sente vontade de ir a um lugar específico, sem motivo. E quando chega lá, essa pessoa também está. Vocês dois sentiram a mesma direção espiritual no mesmo momento. Isso acontece porque existe um cordão invisível conectando os dois corações. Quanto mais essa pessoa pensa em você, mais Deus alinha as circunstâncias para que vocês se encontrem. Porque Ele sabe que é através desses encontros que a conexão será confirmada e fortalecida. Se você está vivendo sincronicidades constantes com alguém, preste atenção. Deus está mostrando que essa pessoa pensa em você. Ele está aproximando os dois porque existe um propósito espiritual nessa conexão. Quando Deus quer unir duas almas, Ele rearranja toda a geografia espiritual para que vocês se cruzem. O quarto sinal espiritual é que você começa a receber mensagens místicas através de animais e elementos da natureza. De repente, uma borboleta pousa no seu braço, uma libélula passa na sua frente, um pássaro te acompanha no caminho. Você sente um cheiro de flor do nada. E tudo isso acontece exatamente quando você estava pensando nessa pessoa. Segundo a psíquica Gabriela Dizon, esses animais estão associados a mensagens espirituais. Eles são mensageiros divinos que trazem confirmação de que alguém está pensando em você naquele exato momento. Na tradição cristã, Deus sempre usou elementos da natureza para falar com seu povo. A pomba representou o Espírito Santo. A sarça ardente trouxe a voz de Deus a Moisés. Os corvos alimentaram Elias no deserto. Deus ainda usa a criação para confirmar suas revelações. Quando você vê esses sinais repetidamente, especialmente associados a pensamentos sobre alguém, Deus está dizendo: sim, ela também está pensando em você. Você ora pedindo um sinal sobre essa pessoa. E logo depois, uma borboleta entra pela janela. Ou você sente um perfume que te lembra dela, mas não há ninguém por perto. Esses são sinais de que Deus está confirmando a conexão espiritual. Não ignore os sinais da natureza. Eles são a linguagem de Deus, confirmando o que o seu espírito já sabe. Essa pessoa pensa em você muito mais do que demonstra. Deus usa a criação para confirmar o que Ele já plantou no coração.
Agora, você já conhece 4 sinais poderosos. Antes de te apresentar o sinal mais profundo de todos, quero pedir você para comentar "Eu vejo os sinais", se você já viu algum desses sinais. O quinto e mais poderoso sinal espiritual é que você sente que já conhecia essa pessoa antes mesmo de se conhecerem fisicamente. Quando vocês conversaram pela primeira vez, não parecia a primeira vez. Parecia um reencontro. Parecia que as almas já se conheciam de outro tempo, de outro lugar. Você sente paz ao lado dela, mesmo sem entender o porquê. Os silêncios não incomodam. As conversas fluem com naturalidade. É como se o espírito dela falasse a língua do seu. Isso é o que chamamos de conexão de alma. No espiritismo e em várias tradições místicas, acredita-se que almas afins reencarnam em diferentes vidas para se reencontrarem e cumprir um propósito espiritual. Mas na fé cristã, entendemos isso de forma diferente. Eclesiastes 3:11 diz: Deus fez tudo formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou eternidade no teu coração. E quando Ele destinou alguém para a tua vida, Ele plantou o reconhecimento espiritual antes mesmo do encontro físico. Pense em Adão e Eva. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ele disse: Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Ele reconheceu nela algo que completava o que Deus havia criado nele. Foi um reconhecimento espiritual instantâneo. Da mesma forma, quando Deus destina 2 almas a se encontrarem, Ele prepara o espírito de um para reconhecer o outro. E enquanto o encontro não acontece no físico, o espírito já está conectado. A pessoa pensa em você, sonha com você, sente sua presença, mesmo sem saber explicar. Deus não junta 2 pessoas sem antes prepará-las. Ele trabalha no interior de cada um, moldando o caráter, removendo o orgulho, curando feridas do passado. Enquanto você espera, Deus está trabalhando no coração dessa pessoa. Ele está quebrando medos, removendo bloqueios emocionais, preparando-a para te amar da forma que você merece. E ao mesmo tempo, Ele está trabalhando em você, ensinando paciência, fortalecendo sua fé, refinando seu espírito para que você também esteja pronto para receber esse amor. Por isso, a espera é necessária. Porque Deus sabe que se vocês se unissem antes do tempo, a conexão seria superficial. Mas quando Ele terminar o trabalho espiritual em ambos, a união será profunda, duradoura, abençoada. Se você sente que já conhecia essa pessoa antes, não ignore esse sentimento. Deus está te mostrando que existe um propósito espiritual nessa conexão. Ele plantou o reconhecimento no coração de vocês dois antes mesmo de se encontrarem. E agora, Ele está alinhando o tempo certo para que essa conexão se revele plenamente. Mas você precisa esperar, porque Deus faz tudo formoso em seu tempo. Não é atraso, é preparo. Não é silêncio, é estratégia divina. Deus está preparando o coração dessa pessoa para te amar da forma que você merece. Ele está removendo medo, removendo insegurança, removendo tudo que poderia contaminar essa conexão. A promessa de Deus para conexões destinadas. Provérbios 18:22 diz: Aquele que encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Quando Deus destina alguém para você, essa pessoa não é apenas um relacionamento, é uma bênção. É parte do plano divino para a sua vida. É alguém que Deus escolheu cuidadosamente para caminhar ao seu lado. E enquanto essa pessoa não chega fisicamente, Deus permite que você sinta a conexão espiritual. Ele envia os sinais, os sonhos, as sincronicidades, a presença invisível. Tudo isso para que você não desista, para que você saiba, Deus está trabalhando nos bastidores. Vamos recapitular todos os 5 sinais. O primeiro, você sonha com ela constantemente.
Deus está revelando a conexão no plano espiritual. O segundo, você sente a presença dela mesmo à distância. O espírito de vocês está conectado. O terceiro, sincronicidades acontecem o tempo todo. Deus está alinhando os caminhos. O quarto, sinais da natureza confirmam. A criação testifica a favor de vocês. E por último, o quinto, você sente que já a conhecia. Deus plantou o reconhecimento antes do encontro. Deus conecta almas antes de conectar corpos, porque Ele sabe que o eterno começa no espiritual. Você não está sozinho nessa espera. Essa pessoa pensa em você muito mais do que demonstra. E Deus está revelando isso através de sinais espirituais que você não pode mais ignorar. Não é loucura, não é ilusão, é revelação divina. Deus está preparando o coração de vocês dois. Ele está alinhando o tempo. Ele está removendo tudo que poderia atrapalhar essa conexão. E no momento certo, o que está oculto será manifestado. O que está no espírito vai se revelar no físico. E você vai entender por que Deus te fez esperar. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar em Deus não é tempo perdido, é tempo de fortalecimento, é tempo de renovação espiritual, é tempo de Deus trabalhando em você e na pessoa que Ele destinou para você. Você está sendo preparado para uma conexão que vai durar, para um amor que vai honrar a Deus, para uma aliança que vai glorificar o nome do Senhor. Não desista agora. Mesmo quando você não vê movimento no natural, Deus está movendo no espiritual. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está orquestrando cada detalhe. Ele está alinhando caminhos, Ele está preparando corações, Ele está removendo obstáculos que você nem sabe que existem. Confie no processo divino. Jeremias 29:11 declara: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E essa conexão que você está sentindo faz parte desse plano. Ele não colocaria esse sentimento no seu coração se não fosse para cumprir um propósito. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Não está atrasado, não perdeu o tempo, não está sendo esquecido. Você está na sala de espera divina, onde Deus está refinando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando seu coração para receber o que Ele já preparou. Declare agora com fé: eu vou esperar no tempo de Deus. Eu confio que Ele está alinhando o coração dessa pessoa com o meu. E o que Ele destinou para mim, ninguém pode impedir. Eu creio que Deus está trabalhando nos bastidores. E no tempo certo, tudo será revelado. Em nome de Jesus. Amém. Oração pela conexão espiritual e pelo tempo de Deus. Pai amado, Santíssima Trindade, obrigado pelo profundo dom do amor que colocaste em meu coração. Obrigado pelos sinais espirituais que tens me enviado, confirmando que não estou sozinho nessa espera. Senhor, eu entrego essa conexão em tuas mãos. Peço que continues trabalhando no coração dessa pessoa, removendo todo medo, toda insegurança, todo bloqueio que impede que ela se aproxime. E trabalha também em mim, Senhor. Ensina-me a esperar com paciência, a confiar no teu tempo e a descansar na certeza de que tua vontade é perfeita. Que esta conexão seja abençoada por ti. Que ela glorifique teu nome e cumpra o propósito que planejaste desde toda a eternidade. Protege-nos de todo mal, guarda nossos corações e no tempo certo revela o que ainda está oculto. Eu confio em ti, Senhor, e declaro que o que tu destinaste para mim, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Que o Senhor te fortaleça nessa espera, que Ele te guarde em paz e que Ele revele, no tempo certo, tudo o que Ele já preparou para você. Amém. Se essa palavra tocou profundamente o teu coração, envie um super thanks e nos ajude a continuar. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. A revelação continua e Deus tem muito mais para te mostrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Até o próximo vídeo. Fique em paz.